A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 30 de abril. Ministro do STF derruba decisão de juiz da segunda vara e mantém aulas remotas no Rio Grande do Norte. Em votação expressiva, docentes da UFRN elegem nova diretoria do Adurne Sindicato para a gestão 2021-2024. Atual presidente Wellington Duarte faz balanço da gestão. Professor Oswaldo Negrão, que assumirá em junho, agradece participação dos docentes no processo eleitoral e fala sobre as lutas futuras à frente do sindicato. A repercussão do resultado no meio político e universitário. O FERSA abre processo seletivo. Inscrições começam segunda-feira. Encerrando a agenda de abril, projeto Encontros e Conversas apresenta ao público o curta Máquina de Costura. Proifes Federação realiza hoje mais uma live da série Proifes Explica, onde será debatido o retorno às aulas presenciais. Clube de Leitura da UFRN discute obra de Slavoj Žižek. Jornal da Educação. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, julgou procedente a reclamação constitucional movida pelo SINT-RN contra a decisão do juiz Arthur Cortez Bonifácio, que determinava a retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Norte em até 48 horas. O despacho do magistrado do STF garante a manutenção do ensino remoto. Abre aspas, julgo procedente o pedido de forma que seja cassado o ato reclamado proferido pelo juízo da segunda vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal RN nos autos da ação civil pública. Fecha aspas. A reclamação foi deliberada em Assembleia da Rede Estadual na última segunda-feira, dia 26. O encontro da categoria contou com a participação de quase 800 trabalhadores em educação. A reclamação constitucional foi protocolada na terça, com um pedido de caráter de urgência por parte do sindicato, considerando que a decisão do juiz Arthur Cortez Bonifácio contraria disposições anteriores proferidas pelo próprio Supremo. A direção do SINT-RN avalia que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória, uma vez que a atual pressão pelo retorno presencial se dá em todos os campos da sociedade. Educação em pauta. Com 95,7% do total de votos, a Chapa 1, Mais Juntos pela UFRN, se consolidou como vencedora da eleição para a diretoria do Adurne Sindicato, gestão 2021-2024. Em branco, foram registrados 2,2% dos votos, enquanto outros 1,9% foram de votos nulos. O resultado foi anunciado ontem. Para a professora Ângela Ferreira, que presidiu a comissão eleitoral, todo o processo se deu de forma muito tranquila, sem intercorrências. As eleições da Adurne transcorreram com muita tranquilidade, o nosso sistema eletrônico funcionou normalmente, sem nenhuma intercorrência, então houve uma adesão significativa dos docentes, o que pode se atribuir ao grande apoio e reconhecimento que a categoria tem ao nosso sindicato, Então, o que eu desejo bastante à nova diretoria é que faça um bom trabalho. É uma diretoria que é composta por jovens docentes, aliados a também os docentes mais experientes nessa militância sindical. Então, muito boa sorte, principalmente porque nós estamos numa conjuntura muito desfavorável, uma conjuntura adversa, onde percebe-se claramente o desfinanciamento das instituições públicas
e isso em médio prazo traz sequelas muito fortes, inclusive de sucateamento, e depois vem o golpe de misericórdia, né, como a gente já passou por essa mesma situação na década de 80, é exatamente a privatização das instituições públicas. Então, essa diretoria tem um papel importantíssimo na resistência, né, de que isso aconteça com a nossa universidade. E aí, logicamente que ela vai contar com o apoio, né, da categoria, precisa contar com o apoio de toda a categoria. E a outra agenda que é fundamental é o fortalecimento da democracia, que nós também temos visto bastante ameaças, né, muitos dirigentes das universidades que são eleitos legitimamente não estão sendo empossados, né, por esse governo federal. Então, o que eu posso desejar bastante é que essa diretoria ela faça essa resistência, faça esse enfrentamento e que ela certamente vai contar com o apoio de todos nós docentes que fazemos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para o atual presidente do Adurne Sindicato, Wellington Duarte, que está encerrando sua segunda gestão, a participação dos professores e professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no pleito demonstra respaldo e legitimação do trabalho que vem sendo realizado pela entidade. Ele também fez um balanço das ações desenvolvidas pelo sindicato nos anos em que vem presidindo a entidade. Há dois aspectos a se considerar. O primeiro deles é o próprio processo eleitoral feito em condições às quais estão submetidos os professores, distanciamento social, com aulas remotas e com esse impacto que está tendo nas nossas vidas a pandemia, que, portanto, torna a própria dinâmica de vida turbulenta, e o fato de que nós fomos chapa única, o que retira um pouco do ânimo da campanha. De qualquer forma, a presença de 656 professores revela que a nossa gestão recebeu o crédito dos colegas. Considero bastante importante essa participação, porque estou presidente do sindicato desde 2015, enfrentei, digamos, um período turbulento na história desse país. Assim que eu assumi, logo em seguida nós tivemos uma profunda crise econômica, em seguida o golpe de Estado em março de 2016, e posteriormente uma enxurrada de elementos nocivos aos professores e à própria universidade, como a emenda constitucional 95, chamado teto dos gastos, que eu chamo de torniquete dos investimentos públicos. Tivemos a terceirização irrestrita, tivemos reformas trabalhistas, reforma da Previdência, ou seja, uma série de reformas, ditas reformas, que trouxeram instabilidade ao professor. E, finalmente, o ataque às instituições. A universidade nunca foi tão atacada como está sendo agora, a partir de 2019, principalmente. Então, a gente teve que, na nossa gestão, que mudar a tática e a estratégia da ação sindical, pautando ela não apenas pela defesa da nossa carreira, não apenas pela defesa do salário, mas também pela própria defesa da educação e da instituição. Basta ver que os orçamentos desde 2016 vêm encolhendo em termos relativos, e agora nós temos um dos piores orçamentos da história da UFRN. Então, nós tivemos também que fazer isso, a defesa da instituição. Por isso, eu acho que esse sexto ano de gestão, que está terminando agora, foi muito importante para que a gente mantivesse o sindicato vivo, atuante, participante, um sindicato que saiu dos muros da universidade, hoje é respeitado na sociedade, participa de eventos fora do âmbito acadêmico, mas principalmente no âmbito acadêmico. Nós defendemos a ciência, a tecnologia, defendemos uma aproximação com as áreas culturais, tanto é que nós temos agora, de forma inédita, um convênio com a Cooperativa Cultural. Nós desenvolvemos o projeto Na Trilha da Democracia, o projeto Diálogo, junto, em parceria com a própria cooperativa. Enfim, são várias coisas que foram sendo desenvolvidas ao longo dessas duas gestões. Nós radicalizamos a democracia no sindicato. Hoje nós temos uma política de envolvimento das mulheres, hoje nós temos uma política de aproximação com os movimentos sociais, hoje nós temos uma preocupação principalmente com o professor, o seu entorno, o seu campo de trabalho. Então a gente vive atuando junto à Progesp, a gente vive questionando a reitoria quando necessário sobre procedimentos administrativos, quer dizer, uma dinâmica permanente
e acredito eu que isso fez com que chegássemos aonde chegamos. Então, considero a minha gestão vitoriosa, junto com os meus colegas, de 2015 a 2018, 2018 a 2021, e, obviamente, desejo muita felicidade ao futuro presidente, que vai tomar posse em junho, o professor Oswaldo Negrão. O reitor da UFRN, José Daniel Diniz, destacou como positivo o diálogo estabelecido nos últimos anos entre o sindicato e a universidade e parabenizou a diretoria eleita. É com satisfação que cumprimento, em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a nova diretoria do Adurni Sindicato, representada pelo presidente eleito, professor Oswaldo Negrão. Faço votos de que a nova gestão seja marcada por iniciativas exitosas. Aproveito a oportunidade para estender minhas saudações ao atual presidente do Adurni Sindicato, professor Wellington Duarte, que está encerrando uma gestão que teve como uma das marcas o diálogo. Na mesma perspectiva, nos colocamos à disposição da nova diretoria para que juntos possamos fortalecer a nossa UFRN. E depois do intervalo, a gente volta a falar sobre a repercussão da eleição do Adurni. O presidente eleito, professor Oswaldo Negrão, agradece pela participação dos docentes no processo eleitoral e fala sobre as lutas futuras à frente do sindicato. O FERSA abre processo seletivo. Inscrições começam segunda-feira. E ainda, Proifes Federação realiza mais uma live da série Proifes Explica. Nesta edição, o tema é o retorno às aulas presenciais. Encerrando a agenda de abril, Projeto Encontros e Conversas apresenta ao público o curta Máquina de Costura. Clube de Leitura da UFRN discute obra de Slavoj Žižek. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. E a gente volta falando sobre a eleição da nova diretoria do Adurni Sindicato, agora ouvindo o presidente eleito Oswaldo Negrão. Ele destaca que um dos principais desafios para a gestão 2021-2024 será um enfrentamento à agenda de desmonte dos serviços públicos que está sendo implementada pelo governo Bolsonaro. Primeiramente, agradeço ao convite, é um prazer participar do programa. Gostaria de agradecer também à comunidade acadêmica pelo apoio e pela participação dos professores nesse processo eleitoral que aconteceu essa semana. Tivemos uma votação expressiva, uma boa participação dos professores sindicalizados, considerando que estamos em meio de uma pandemia, né? E todo o processo transcorreu de forma remota, respeitando as recomendações do distanciamento social. Considerando a campanha, um momento de articulação com a própria base e com a apresentação e a divulgação das propostas da chapa, Mais Juntos pela UFRN. Dentre elas, eu gostaria de ressaltar a defesa intransigente, a democracia e os direitos à saúde, à educação e à vida. Em tempos de tantos ataques e perdas de direitos sociais e econômicos, temos o compromisso com a manutenção dos direitos dos professores, em defesa da carreira e do próprio serviço público, como está sendo ameaçado nas várias frentes. Dentre elas, vale destacar a proposta da reforma administrativa que está tramitando no Congresso Nacional nesse momento. A outra frente, também necessária, é a luta pela recuperação dos investimentos nas pastas da educação, da saúde pública e da ciência, tecnologia e inovação. É trágico
que o governo faça cortes nos orçamentos nas agências de fomento de ciência, tecnologia e inovação, do Sistema Único de Saúde e nas universidades federais e institutos em plena pandemia. E localmente nós temos projetos de estruturar a sede própria do Adurni Sindicato, de forma que tenhamos uma estrutura física condizente com a atenção e o cuidado necessários para o conjunto dos professores da UFRN, uma estrutura que eles merecem, né? Que seja um espaço físico para o atendimento aos associados com qualidade, com acessibilidade, e que seja também um espaço de convivência para o conjunto dos professores, e quem sabe no futuro a gente consiga ter até um bom auditório. Precisamos lutar também pela garantia da qualidade de vida, de saúde dos trabalhadores da educação. E para isso precisamos articular as bandeiras de luta em defesa da universidade pública, gratuita, universal e socialmente referenciada e também inclusiva. É importante ressaltar que a vida é o maior patrimônio que nós temos. Por isso, precisamos ter como prioridade a garantia da vida das pessoas. Contribuir para a defesa da vida é demandar mais vacina para todos, todos os cuidados com o uso das máscaras, com a lavagem das mãos, com a manutenção do distanciamento social e incluir a comunidade acadêmica também dentro do Plano Nacional de Imunização. Dentro do PNI é fundamental que os professores tenham a garantia do acesso à vacina. É fundamental que a gente debata um retorno seguro para as atividades presenciais quando as autoridades sanitárias assegurarem condições epidemiológicas favoráveis para essa retomada. É preciso que tenhamos a garantia do acesso aos testes, assim como às vacinas e a todos os EPIs, de forma que a comunidade acadêmica não seja mais um foco de contágio e de recrudescimento dos casos e do número de mortes, como já vem acontecendo em outros estados da federação. E que todos os professores que estão na ativa e aqueles que já estão aposentados saibam que nós temos o prazer de representá-los. E a partir do mês de junho, quando inicia o meu mandato, estaremos sempre de braços abertos. O Adurni continuará também de portas abertas para recebê-los e trabalharemos da melhor forma para o engrandecimento da própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. E o resultado da eleição do Adurni repercutiu também na esfera política do Estado. O senador Jean Paul Prats destacou a importância da luta em prol da educação feita pelo Adurni Sindicato e parabenizou os integrantes da nova diretoria. Eu estou passando para deixar os meus parabéns para a nova diretoria do Adurni Sindicato, que agora vai representar os docentes da UFRN. Vocês têm um trabalho importante e difícil pela frente, principalmente diante de todos esses desmandos que o governo federal vem promovendo no nosso país. A educação não é prioridade para eles, mas para nós ela é. Contem com o nosso apoio, o mandato está ao lado de vocês na defesa de uma educação pública de qualidade para todos e todas. Um forte abraço para o novo presidente, Oswaldo Negrão, e em nome de quem saúdo toda a diretoria também. Até mais. Agenda da Educação. Vamos falar agora sobre o curta-metragem Máquina de Costura, dirigido por José Corrêa Torres Neto e estrelado por Doc Câmara. O produto audiovisual é o terceiro e último lançamento de uma trilogia do projeto Monólogos e será apresentado ao público nesta sexta-feira, a partir das 19h30 no canal do Adurni Sindicato no YouTube. O material traz à tona, com sensibilidade, o tema da precarização do trabalho. O curta trata de uma senhora que dedicou mais de 40 anos da sua vida a trabalhar numa grande fábrica de costura. E ela passa a refletir sobre o envelhecer, sobre o que ela conquistou, sobre o que ela perdeu, sobre o que ela abdicou para poder manter-se naquela posição. O monólogo é completamente atravessado por uma denúncia da exploração dos trabalhadores. A velha costureira lembra em determinado momento da hora marcada para o almoço e para ir ao banheiro. Sob uma fala frenética da personagem, o tic-tac do relógio ganha as telas com ares de terror.
Questões que ainda são atuais, a existência da precarização da mão de obra e da força do trabalho em nome de uma maior produtividade e de uma maior lucratividade das empresas. A lógica do neoliberalismo passa a falsa impressão de que você tem autonomia sobre a sua força de trabalho, quando, na verdade, você está se submetendo às regras impostas numa discussão desigual. Jornal da Educação. Extra Classe. A pandemia causada pela Covid-19 tem trazido desafios imensos aos diversos setores econômicos, incluindo o educacional, tanto no Brasil como no mundo. Nesse sentido, logo mais a partir das 5 da tarde, o Proifes Federação realiza mais uma live. Nesta edição, será debatido o retorno às aulas presenciais, como detalha a professora Gilca Pimentel, diretora de comunicação do Proifes Federação e vice-presidente do Adurni Sindicato. Ela vai fazer a mediação do evento. Nesta sexta-feira, dia 30, às 17 horas, a Proifes Federação realiza mais uma live da série Proifes Explica. Nessa edição especial, o tema é o retorno às aulas presenciais, educação básica e ensino superior. E os convidados dessa semana, eles vão refletir sobre os aspectos que envolvem um retorno seguro, os cenários e os riscos de uma volta sem vacina para todos os profissionais da educação e estudantes. Para participar dessa conversa, estarão participando o presidente do Proifes Federação, o professor Nilton Brandão, do Sindedutec, o diretor de assuntos sindicais do Proifes Federação, Gil Vicente dos Reis Figueiredo, da Dufiscar, o presidente da União do Conselhos Municipais de Educação, a ONCM, Manuel Humberto Gonzaga Lima, que é de Sergipe, do Conselho Municipal de Sergipe, e o vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, que é o professor Getúlio Marques, que é secretário de Educação do Rio Grande do Norte. E também a diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE, Marilda Araújo, que é do Sinditude, Minas Gerais, e essa live será mediada por mim. Então eu aguardo todos nessa sexta-feira, nessa conversa, nesse debate mais do que necessário e oportuno e urgente sobre o retorno das aulas, seja na educação básica, seja no ensino superior. Então, até mais, aguardo todos. Agenda da Educação. A Comissão Permanente de Processos Seletivos da UFERSA divulgou edital com vagas para professor efetivo, edital 009/2021, com regime de trabalho de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva. São oferecidas ao todo 4 vagas para o campus Pau dos Ferros. As vagas são para as seguintes disciplinas áreas: Libras, Letras, Linguística, Gestão de Resíduos Sólidos, Estatística, Matemática e Fenômenos de Transporte. As inscrições acontecem de 3 de maio a 24 de junho de 2021, exclusivamente de forma online. A taxa de inscrição custa R$ 100. O candidato pode ainda solicitar isenção da taxa até o dia 7 de maio de 2021. O endereço para inscrições é o sistemas.ufersa.edu.br. Agenda da Educação. O Clube de Leitura Banquete de Livros da UFRN realiza hoje mais um encontro virtual a partir das 5 da tarde, no canal do Adurni Sindicato no YouTube. O projeto, iniciado em 2019, irá concluir o ciclo de estudos em torno do pensamento do filósofo esloveno Slavoj Žižek, como explica a professora Rosane Araújo, do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras da UFRN. O Banquete de Livros é um projeto de extensão que teve início em 2019 na UFRN. É um clube de leitura que vem abordando diversas temáticas, como, por exemplo, utopia, distopia, literatura e antirracismo, literatura e ditadura. E agora, neste ano de 2021, temos literatura e pandemia, devido ao contexto atual. Então, iniciamos este ano com um ciclo de estudos do pensamento do filósofo esloveno Slavoj Žižek. Para o encontro
agora do dia 30 de abril, discutiremos 2 livros do escritor. O primeiro é Pandemia, Covid-19 e a Reinvenção do Comunismo. Nesse livro, o autor traz os sentimentos contraditórios que surgiram com a ameaça atual da Covid-19, né? Todos os sentimentos que surgiram, a ideologia que surgiu, fake news, tudo isso. Então o filósofo ele chega até a propor uma metáfora política para a pandemia. Ele enxerga no novo coronavírus uma versão invertida daquele romance de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos. Então, enquanto que na guerra do romancista os marcianos são derrotados por não serem imunes às bactérias, aos patógenos aqui da Terra, nós, atualmente, parecemos ser os corpos estranhos no planeta onde habitamos, né? Porque não temos imunidade suficiente contra as mutações do vírus. Então, nesse livro, Zizek ele não defende o velho comunismo como muitos podem pensar, devido ao subtítulo do livro. O que ele defende é um comunitarismo globalista, ou seja, a renovação do Estado, um Estado forte, com medidas de proteção e de bem-estar da população. Então, ele defende essa renovação do Estado e esse sentimento de solidariedade, de comunitarismo. Já no livro A Coragem da Desesperança, ele descreve os altos e baixos do capitalismo global, né? E os antagonismos do sistema capitalista, como sabemos, são alimentados pelas distinções de classe. Então é preciso ter coragem para admitir o beco sem saída onde nos encontramos e assumirmos uma postura ativa diante da incerteza do presente. Precisamos de uma mudança drástica, segundo o filósofo. É preciso superar os vírus, né, todos eles, seja o da Covid-19, seja o vírus da ideologia. O vírus da ideologia se espalha por aí por meio de boatos, fake news, teorias da conspiração, negacionismo e assim por diante. Então, não é só o vírus da Covid, né? Temos outros vírus também, o vírus do fascismo, o vírus da intolerância. Então, para o filósofo, só há uma forma de a gente escapar deste beco sem saída onde nós nos encontramos, que é através da solidariedade, da fraternidade, cooperação, colaboração entre povos e nações. Somente assim podemos encontrar uma luz no fim do túnel. Só reforçando, a transmissão do Clube de Leitura acontece logo mais às 5 da tarde pelo canal do Adurni Sindicato no YouTube. Essa é mais uma parceria entre o Adurni Sindicato e a Cooperativa Cultural Universitária. A realização faz parte do projeto Encontros e Conversas. Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurni Sindicato no YouTube. O endereço é o youtube.com/c/Adurni Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.